Então vamos lá, meus amigos. Hoje nós estamos continuando o estudo de A Sombra Amigável, né? Lembrando que sombras são parte da personalidade que o indivíduo não reconhece, rejeita ou reprime. Nem tudo é negativo. São potencialidades da alma que está lá, nas profundidades da nossa consciência, no nosso inconsciente. E cada vez mais estamos querendo entender isso, muito estudado pelo Carl Gustav Jung. E ela que vem destrinchando isso como nós já estamos fazendo. Então ela faz uma citação do próprio Jung, uma coisa muito importante que ela cita, que está aqui neste parágrafo. Ela diz, a citação do Jung, que está justamente nos trabalhos de coleção do Jung, trabalhos coletados do Jung. É importante para a meta de individuação, nós já estudamos isso, isto é, da realização do si mesmo, que o indivíduo aprenda a distinguir entre o que parece ser para si mesmo e o que é para os outros. É igualmente necessário que conscientize seu invisível sistema de relações com o inconsciente, ou seja, com a ânima, o fim de poder diferenciar-se dela. No entanto, é impossível que alguém se diferencie de algo que não conheça. Eu vou completar o próximo para nós voltarmos. Essa colocação do Dr. Jung é clara. Escutar sentimentos é a primeira lição da nossa educação espiritual para o auto-amor. Amaremos a nós mesmos somente quando deixarmos de culpar os outros pelas nossas dores e desacertos e tivermos a coragem de perscrutar o íntimo, interrompendo o fluxo das projeções e fugas ainda ignoradas nas nossas atitudes. Primeiro começar, gente, mais uma vez a importância acolher a nossa sombra, no sentido de acolher a nossa vulnerabilidade, acolher justamente a nossa inconstância, o nosso paradoxo, acolher aquilo que realmente a gente parece não gostar ou parece que não será aprovado. É porque todas as pessoas têm essa sombra, gente. Ela faz parte de todo o nosso mecanismo de existência, que carregamos desde a nossa formação como espíritos, e faz parte de toda a nossa trajetória espiritual, a descoberta dela. É como ele diz, como é que você vai realmente aceitar uma coisa que você nem conhece? Então, realmente, esse momento de interiorização, esse momento de reflexão, um momento de uma prece justamente meditada, uma leitura edificante, um momento de reflexão, fazer o mindfulness, que nós já citamos ele aqui várias vezes, a gente pode voltar a citar. Então, tudo isso é momento da gente sair da rotina mental de homem comum, estarmos mais próximos de nós. E quando a gente está mais próximo de nós, sem censura, com realmente franqueza, honestidade emocional, a gente está próximo da nossa sombra. A gente vai saber escutá-la. São coisas que a gente nem quer dar nome, Tem coisas que a gente não gosta. Mas é aí que está o problema. Quando a gente passa a não querer aceitar ou não dar nome a muitas emoções e sentimentos que temos, muitos mecanismos o cérebro vai se utilizar de forma indesejável. É por isso que ela cita aqui no final, veja só o que ela diz lá no segundo parágrafo que eu li. Fluxo de projeções e fugas ainda ignoradas nas nossas atitudes. O que é projeção psicológica, gente? A projeção psicológica é um fenômeno que, quando a gente não aceita determinado sentimento e emoção, a gente projeta nas outras pessoas. Isso é um fenômeno que acontece quando a pessoa persistentemente, consistentemente, ela nega aquele sentimento. Vamos dar apenas um exemplo. Vamos supor que uma pessoa seja uma pessoa de fato que tenha muita inveja. É uma constância dela, inveja. É grande chance que ela vai ver outras pessoas com inveja, mesmo que seja real ou não. Isso é um fenômeno de projeção. E assim em todas as nossas áreas. Ela nem quer dar o nome de inveja, mas sente aquilo no dia a dia e aquilo é desagradável. Então, uma forma de saber lidar, de suportar essa emoção, esse sentimento, existe o fenômeno de projeção. Poderia citar muitas outras emoções, sentimentos que eu e você sentimos no decorrer do dia. Quando ele é muito persistente, a gente não gosta daquela emoção. Um dos mecanismos que a mente se utiliza para lidar com aquela emoção, para fazer com que ela se torne suportável, é o fenômeno de projeção. Eu projeto outra pessoa, a minha sombra, aquilo que eu não gosto de mim. Eu não dou nome para aquilo, então eu projeto nos outros. Por isso tem importância, gente, o
O exercício de nomear as emoções e os sentimentos é uma forma de honestidade conosco mesmo. Tá? Renato, qualquer coisa, por favor, me para a gente perguntar, dinamiza, fica à vontade. E esse fenômeno de projeção, ele, portanto, é um mecanismo de ajuda para lidar com essas emoções que nós consideramos inaceitáveis ou desajustadas. Nós sentimos, mas não queremos torná-las conscientes. A mente faz isso. Existe um outro fenômeno também, que é o fenômeno de fugas. As fugas são emoções justamente que a gente sente ameaçado, não conseguimos lidar com ela e vamos justamente fazer várias fugas da realidade. Essas fugas da realidade, a gente vai desde para a viagem, que a gente quer fazer todo dia, toda hora, fazer distrações que não param, ou justamente até abuso de drogas, álcool e etc., porque a gente tenta fugir, fazer um fenômeno de fuga. Vejam só, gente, existem situações que na psiquiatria e neurologia, o indivíduo ele chega a perder a visão, perder a força, ele chega a ter várias alterações físicas, chamado transtornos neurológicos funcionais. O que é isso? A pessoa tem uma alteração neurológica, mas não tem nenhuma lesão cerebral. Uma das causas, não estou falando que é só isso, uma das causas pode ser justamente essa negação da sombra, a negação do que se sente, a negação do que as emoções que sente persistentemente. Isso é uma das causas das projeções que nós fazemos e das fugas. Porque, veja bem, gente, quando você não aceita isso, quando você joga a sujeira para debaixo do tapete, a mente ela tenta usar isso, outros métodos, outros recursos para a gente saber lidar com isso. Porque é uma forma da mente também segurar para que a gente não entre numa doença psíquica mais grave. Então, existem várias situações, vários contextos psiquiátricos, de fato, que pode levar uma pessoa a ter esses transtornos que eu disse. Mas uma das causas, sim, a lista dessas que poderia causar isso, é justamente esse fenômeno de fuga e projeção causado pela negação de quem somos. Negação dos sentimentos. Como eu dei aqui o exemplo da inveja, eu poderia dar vários outros. Então é isso que ela está trabalhando. No nosso meio religioso, em que a gente tem uma visão idealizada de quem deveríamos ser, isso às vezes nos tortura muito, muito, principalmente todos nós, que já temos, vamos dizer assim, um roteiro de vida, uma referência para viver. Então, a gente, muitas vezes, na tentativa de ser aqui o que ainda não somos, acabamos justamente, somos tentados a fazer isso, a não querer negociar conosco mesmo, a não aceitar essa vulnerabilidade, essas emoções e sentimentos que para nós parecem nos perturbar, ou eles não são aceitos socialmente. Então, acho que um dos aspectos mais lindos que o mestre disse é: pega tua cruz e siga-me, pega os teus problemas, pega a sua vulnerabilidade. Ele disse que não veio justamente para os sãos, ele veio para os doentes. Ele diz: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Está repleto no Evangelho. Então, é uma das questões muito importantes para termos esse acolhimento conosco mesmo. Se Jesus e Deus nos amam, e os nossos amigos espirituais nos amam profundamente, nós não podemos nos abandonar na nossa trajetória deste projeto de auto-amor e de autoaceitação. É um trabalho, é algo que é construído. E o que nós estamos fazendo aqui agora, você que está me ouvindo agora, é um momento que a gente tem que talvez a gente nunca tenha feito na nossa vida espiritual. Talvez não. Nesse momento de recolhimento conosco mesmo, de aceitar o nosso projeto de vida, de como somos. Nós somos um projeto divino, e que nós estamos percorrendo esse projeto. E essa sombra que parece indesejável, ela faz parte da nossa construção. Assim como várias partes de uma planta, de um ser, que parece não estar em harmonia com a natureza dele, mas faz parte do seu crescimento. Há justamente uma frase tibetana que fala realmente uma coisa muito importante. Ela diz que quem foge da própria sombra caminha cansado até o amanhecer. Vou repetir. Quem foge da própria sombra caminha cansado até o amanhecer. A gente está sempre querendo fugir de nós mesmos. Nós vamos chegar um dia que a gente vai, mesmo que a gente chegue no final da jornada, estaremos muito cansados. Lutamos, tentando evitar. Imagina uma pessoa correr da própria sombra durante a noite. Isso realmente é cansativo. Imagina a gente fazer isso emocionalmente.
Então, assim, chegou a hora de colocar os pés no chão, de nos abraçarmos, de nos acolhermos, como diz muito bem o Espiritismo e a própria Irmã do Fogo, dar esse abraço em nós mesmos, como o melhor amigo, como o melhor companheiro que a gente possa ter. É desfrutar a nossa presença, é gostar da nossa presença. Porque a gente, veja bem, é muito comum no nosso meio a gente querer o barulho, a gente quer a distração, a gente quer a conversa, a gente quer algo que não faça a gente ficar sozinho conosco mesmo. Existe uma tendência de uma fuga para que a gente não fique no nosso silêncio. Porque para muitos, ou para muitos de nós, há momentos que o silêncio parece perturbador para nós, porque estamos conosco mesmo. Porque não temos este hábito de que estamos fazendo agora, querendo falar daquilo que somos nós, na nossa intimidade, e aceitarmos como somos, nos acolhendo de forma muito amorosa. Claro, gente, eu quero dizer que nós somos sociáveis, a gente precisa estar com outras pessoas. É natural a gente querer justamente se distrair. Eu não estou querendo aqui falar situações exageradas. Então, vejam bem, gente, a importância da pessoa saber se recolher, eu, você, e recolher intimamente. Bom, ela continua aqui. Recebemos contínuos chamados do inconsciente através do que sentimos. Uma análise atenta de nossos impulsos emotivos e da nossa reação afetiva a tudo que nos cerca, levar-nos a entender com exatidão as reclamações do psiquismo profundo. Nessa investigação da alma, encontraremos indicativas seguras no entendimento das mais ocultas raízes de nossos conflitos. Percorreremos caminhos mentais até então incognoscíveis. Igualmente, descobriremos valores adormecidos que solicitam nossa criatividade para desenvolvê-los a contento. Eu já dei exemplo nos outros encontros, gente. Uma das formas muito comuns, até utilizada pela psicologia e pela psiquiatria, é justamente essa sombra aparecer nas expressões artísticas. A pessoa às vezes não sabe verbalizar aquela emoção. Então ela faz isso através de uma arte, de um desenho. E isso é muito como até as crianças fazem isso, porque não sabem verbalizar. Então uma das formas que a gente faz isso é através de uma forma artística. Eu estou querendo dizer, gente, que esse inconsciente, essa sombra, ela aparece no nosso dia a dia. E quando a gente não começa a nomear nossos sentimentos, esses sentimentos futuramente vão aparecer nas formas inapropriadas, nos momentos não muito adequados, e muitas vezes na forma de explosão. Uma explosão emocional, uma explosão de estresse. Então, é uma das situações que ela está nos chamando. Essa negligência que nós temos em relação às nossas emoções e sentimentos. Nós ainda achamos que emoções e sentimentos é algo muito subjetivo, é algo muito que não se deve dar muita bola, não é material, ele não paga a minha conta. Então esse tipo de raciocínio empobrece a nossa vida, entendeu, gente? E quando surge a dor para valer, aí bate o desespero, porque a gente não se conhece, a gente não tem condições emocionais para nos agarrarmos para isso. Porque estão sempre negligenciando as nossas emoções e sentimentos, não escutamos ele, como diz irmãs. E temos um tempinho, Renato? Ok, vamos terminar aqui. Entretanto, somente daremos importância às mensagens da sombra quando nos relacionarmos amigavelmente com ela. O processo de ouvir a voz do inconsciente através dos sentimentos passa por algumas etapas na alfabetização do sentir. Olha só, a alfabetização do sentir, gente. Olha só o primeiro que ela fala, vamos comentar pelo menos esse. Imprescindível autorrespeito. O que sentimos é indiscutível, individual, é a nossa forma de viver a vida. Com isso, não devemos admitir que os apelos do coração devam ser seguidos como brotam, muito menos supô-los a expressão da verdade. Apenas tenhamos respeito por nós, sem reprimendas e condenações, procurando compreender os recados do coração. Olha, gente, a gente só chama frescura aquilo que a gente nunca sentiu, nunca passou. Então, nós não devemos desvalidar as nossas emoções nem das outras pessoas. Nós não temos a capacidade de dimensionar a emoção dos outros. Então, por quê? Nós temos o hábito de não validar as nossas. Então, achamos que o que as pessoas estão sentindo também não tem importância. Se eu não dou importância, ela também não tem importância, eu não valido, porque eu tenho o hábito de não validar as minhas emoções e meus sentimentos.
Então, gente, é isso que nós estamos querendo dizer. É o que ela fala da alfabetização do sentir. Essa questão imprescindível do autorrespeito. Validar as suas emoções. Não quer dizer que você vá vivenciá-las na prática. A emoção, os sentimentos são amorais. Não são bem nem mal. Eles estão um aviso diante do que você está enfrentando. Um pensamento que veio, ou uma situação que você está enfrentando nesse contexto. A emoção é um aviso, te preparando bem ou mal para aquilo. Mas é um aviso. Não quer dizer que você tenha que literalmente seguir aquilo. Por isso que emoção e razão vão dialogar. Mas a emoção, o sentir, gente, não pode ser abafado, sufocado, negado, senão a gente vai cair na mesma situação que ela disse. Então, nomear nossos sentimentos, agasalhando eles, sabendo escutar ele. Essa é a alfabetização que ela está nos ensinando. Me repito, no meio religioso, gente, nós temos também uma visão muito idealizada do que deveríamos ser. E realmente nós não somos ainda espíritos evangelizados perfeitos, espíritos também acima do bem e do mal. Nós somos seres humanos que estão justamente procurando viver uma experiência espiritual. E isso faz parte do nosso processo evolutivo. Vai desencarnar e vamos continuar do outro lado, neste processo de crescimento. Então, isso tudo não é para a vida terrestre, é para a nossa vida eterna, é para a nossa vida como espíritos. Estamos ensaiando essas emoções, esses novos sentidos, para que a gente possa prosseguir cada vez mais rumo à nossa felicidade, à nossa saúde mental, rumo justamente à boa nova do Mestre Jesus. Renato, quer fazer alguma pergunta ou comentário? Obrigado pela pergunta, Renato. Hoje todos os estudiosos estão estudando isso, mas eu acredito que seriam os dois, é minha opinião, a gente pode discutir isso. O primeiro, que a doutrina espírita fala que nós temos o DNA de Deus. Temos o DNA de Deus na nossa essência. E os espíritos falam de forma poética que nós somos uma semente de um anjo. Isso é muito poético, mas, poxa, a gente que estuda a doutrina espírita e sabe do amor de Deus e de Jesus, nós sabemos que nós temos essas potencialidades realmente. Queremos despertar algum dia. E nós temos a capacidade de desenvolvê-las com certeza. Então essa semente está aí, né? Ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, e nós acabamos não fazendo isso. Então a gente estaciona. Então a gente, sim, nós temos a capacidade de desenvolver vários valores, várias capacidades. Como diz um professor meu de neurociência, ele fala que a inteligência pode ser construída, e isso a neurociências comprova isso. A inteligência pode, de fato, ser construída através da constância, da disciplina. Inteligência, existem pessoas que, de fato, elas têm a possibilidade genética, mas isso não determina a inteligência dela, por incrível que pareça, se ela não tiver o hábito da constância, da vivência, da habilidade. Isso é do fato do ponto de vista neurocientífico. Mas me lembro disso dos colegas neurocientistas falando, a inteligência pode ser fabricada. Isso é desafiador para nós, né, Renato? Então é muito interessante isso. Nós podemos sim, né? Mas é isso mesmo, a nossa neuroplasticidade, ela é realmente sem fim. E a nossa capacidade de desenvolver inteligência em várias áreas é muito importante. E a gente tem essa capacidade, isso é fato científico, tá? Não é só uma teoria, não. Muitas partes da sombra são conquistas negativas ou positivas de outras vidas, com certeza, que nós tivemos, né? Elas estão justamente, algumas delas adormecidas, esperando o momento de novamente colocarmos em prática. Muitos espíritos reencarnam, você sabe disso? Então, muitos espíritos, eles reencarnam para desenvolver determinada área, enquanto outras devem ficar diminuídas. Por exemplo, um espírito, nós sabemos disso, o Odilon Fernandes, através da mediunidade do Carlos Bacelli, fala isso, que não raro, um homem altamente intelectualizado, até um filósofo ou um cientista de alto nível que foi reconhecido, é natural que ele volte por uma reencarnação um pouco mais humilde, talvez como uma função mais humilde, ou até de uma mãe de família, um pai de família, um homem que não tenha tanto destaque, ou que não seja reconhecido socialmente, para desenvolver outros valores importantes para o espírito, valores de amizade, de cidadão, de pai, de mãe, de carinho, de paciência, de acolhimento. O espírito às vezes precisa desenvolver mais essas, segundo o espírito de Odilon Fernandes, do que simplesmente questões intelectuais, acadêmicas, tecnológicas, porque isso faz parte de condições para que o espírito atinja um patamar evolutivo de amadurecimento consciencial.
Isso é muito coerente, né, Renato?